Voltei aí, galera. Deu um probleminha aí na conexão. Acho que vamos viver momentos assim, viu? Vamos lá, vamos ver o pessoal chegando. Beleza, pessoal. Deu uma caída aí, se estiverem por perto. Então, de novo, boa tarde para todos. Vamos torcer para dar tudo certo aí, turma. Jonathan chegando. Voltou, Humberto. É isso aí, deu uma caída aqui. E vamos torcer para dar tudo certo, né? Nossa ideia, pessoal, nossa programação é começar agora às 4, né? Esperando o pessoal chegar, vendo se a rede está estável. E irmos juntos até umas 5h30 mais ou menos, de tal sorte que lá pelas 4h40, 4h59 mais ou menos, eu vou precisar encerrar para começar de novo, né? Vamos ver, tomara que a gente tenha assim muitos temas, muitas discussões, muitas perguntas também. Se vocês tiverem perguntas aí, me manda as perguntas que eu vou procurar anotar aqui, tá? Para poder responder. E a gente vai procurar fazer uma conversa bem frugal, bem bacana sobre essa ideia, né? Como é que a gente lidera a partir desse novo momento aí, né? Estratégias para liderar um mundo pós-crise. Então a gente tem que construir um contexto bacana para a gente conversar sobre essas coisas todas, né? Bom, pessoal, acho que já tá bacana para a gente começar a conversa. Jéssica tá por aí, Jéssica? A Adri chegou também, bem-vinda. Juliana, Aninha. Bruno chegando. A galera tá chegando, turma. Acho que vale a pena a gente esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou me apresentando um pouco para vocês. Talvez alguns de vocês já devam me conhecer aí pelas participações que eu venho tendo, né? Pela oportunidade que eu venho tendo de trabalhar com algumas pessoas aí na Cacau Show, com um time de coordenadores, com todo o grupo operacional lá da fábrica, com algumas lideranças também. Tive a chance de conversar com alguns membros da diretoria, com o próprio Alexandre, com o próprio Lélio também. Tem sido uma experiência muito bacana conviver, trabalhar e, obviamente, degustar aí os chocolates da Cacau Show, né? Nada é tão bom que não possa melhorar, né? Esperar até umas 4h10. Beleza, então, Jéssica, vamos fazer isso, né? Mais uns 5 minutinhos, turma, a gente vai... Ó, o Humberto tá falando uma coisa bacana. Adorei o livro, Binato. Excelente conteúdo. Bacana, Humberto. Show de bola. Obrigado aí pelo feedback. Vocês todos devem ter recebido um e-mail, turma, com um convite para essa live. E nesse e-mail tinha um link para você baixar um e-book. Dá uma entradinha lá, baixa o e-book, porque o e-book fala exatamente do que a gente vai conversar aqui hoje. Eu não queria apenas deixar a conversa só na gravação, porque essa live inclusive fica no ar no Instagram só por 24 horas. Então eu preparei um e-book com muitos dos conceitos que a gente vai discutir aqui, que a gente vai conversar. Basta você clicar naquele link que está no convite que você recebeu. Aí você vai colocar lá o seu e-mail rapidinho, vai baixar o e-book e se você quiser também está convidado a fazer parte da minha rede no Instagram, @luizbinato, e vai ser um prazerão ter você aí na nossa rede, na minha rede, inclusive até fazendo parte de uma comunidade de executivos que hoje é um grupo que está crescendo muito no meu Facebook. O Carlito está presente dizendo que a trilha de coordenadores foi excelente, legal, Carlito, também gostei muito. Não sei se é Carlito ou Charlito, está escrito Charlito, eu falei Carlito aqui, mas devo ter errado. Fernanda Soares aí também chegando, bem-vinda, Fê, que coordenou aquele trabalho, que foi muito bacana. Legal, Duda chegando, Paola chegando, Igor Mota também chegando. Isso, beleza, tá no convite, isso mesmo, Então, galera, quero encorajar você a entrar naquele link você vai... Charles, isso aí, Charles, show de bola, isso aí, muito bom. Glória chegando aí também, beleza, Glória, beijo para você também aí, maravilha. Boa, Alê, baixou? Chegou a dar uma olhada? Chegou a dar uma olhada no material? Alê o Prado. Gerson também chegando, bem-vindo aí, Gerson. Que legal, Fê, boa tarde aí também. Então, turma, nesse convite que vocês receberam, a Ebinato, grande Gerson, valeu, cara. Obrigado aí pelo convite aí, pela oportunidade de participar nesse momento aí com vocês também. Para mim é sempre uma grande honra e um grande prazer.
Então, no convite que vocês receberam, tem um link que lá você entra num cadastrinho para botar e-mail e nome, e aí você vai fazer parte da minha base, e semanalmente, toda segunda-feira às 10 da manhã, eu mando uma newsletter aí com vários temas relevantes para o mundo executivo, para o mundo da liderança, e você está super convidado a fazer parte disso, né? Inovação em tempos de crise, amo livre aprendizado, é isso aí. A ideia é essa, Juliana. Legal, Ale, vi sim, bacana. Legal, Lu, boa tarde também para você. Paneves também chegando. Muito bem, pessoal. 4h07, vamos esperar mais uns 3 minutinhos aí para a galera chegar. Se você puder, já manda um WhatsApp para teus amigos aí, para eles chegarem também. A Cláudia falando aqui, boa tarde, Binato, que bom te ver, obrigada. Obrigado, Cláudia, bom te ver também. Bacana, estamos juntos aqui, né? Pode ter o vírus que for, que a gente dá um jeito de estar presente, né? Não tem essa. Quem quer, dá um jeito. Camila também chegando, boa tarde aí, Camila. Muito bom, pessoal. Maravilha. Bom, só para ir dando uma introdução também, né? Falta aí 2 minutinhos para o pessoal chegar. Acho que muitos já me conhecem, sou Luiz Binato, sou um consultor na área de liderança, estratégia e gestão. Tenho trabalhado com isso, exclusivamente com isso, durante os últimos 10 anos. Porém, nos últimos 25 eu trabalhei no mundo corporativo, né? Como diretor de empresas, tendo sido CEO numa empresa e CEO de uma empresa francesa aqui no Brasil também. E nesses últimos 10 anos tenho ajudado aí indivíduos, equipes e organizações a buscar aí melhores resultados, trabalhando modelos mentais, padrões emocionais, estratégia, liderança, coisas que no fim das contas a gente vai conversar um pouco aqui também, mas dentro desse contexto de crise, desse contexto de fortes transformações que a gente está vivendo. E eu espero que seja uma tarde muito prazerosa, apesar do momento ser um momento delicado, um momento que enseja aí atenção, enseja uma mudança forte de postura, de comportamento. Mas eu quero adiantar, e dando um spoiler, que a visão, o cenário, ele, apesar de ser devastador, triste, né, por conta de envolver vidas humanas aí, eu espero poder passar a vocês uma mensagem bastante positiva no sentido de que é possível construir uma ordem no caos que estamos aí de uma certa maneira vivendo, ok? E a turma está chegando em 4h10, já estamos aí com 49 pessoas, oscilando aí entre 49 e 51, entra um, sai outro, entra dois, sai um, beleza. Acho que a gente pode ir começando então, pessoal. Não sei. Bom, acho que a conexão está estável, está todo mundo me ouvindo, todo mundo me enxergando. Então, Jéssica está por aí também, vamos começar? Bora, show de bola. Então vamos lá, galera. Então olha só, hoje é dia 13 de abril, né? E eu, particularmente, eu com a minha família, estamos hoje completando 30 dias de isolamento, né? Eu entrei em casa no dia 13 de março, uma sexta-feira, e saí de casa talvez por umas 4 vezes para ir no mercado, farmácia, fazer aí aquilo que é necessário fazer para manter aí a turma tranquila. E nesses 30 dias que se completam hoje, exatamente hoje, eu estou tendo a chance, o prazer e a honra de estar com vocês aí para conversar um pouco sobre essa crise e o que podemos fazer depois que essa crise passar, né? Quero ser bem franco com vocês, bem transparente, como é do próprio feitio meu e da própria Cacau Show também. E quero que você fique muito à vontade para fazer perguntas, para mandar alguma questão. Eu estou com caneta e papel aqui do meu lado para fazer anotações para perguntas que vocês fizerem. E quero atendê-los todos aí para que a gente saia dessa live com um fortalecimento da nossa musculatura emocional e com o fortalecimento da nossa musculatura intelectual e espiritual, para que a gente possa, então, a partir dessa live, e dando continuidade ao belíssimo trabalho que vocês já fazem aí, eu não tenho dúvida disso, eu conheço vocês um pouco e sei da qualidade, da nobreza e do caráter dessa companhia, de modo geral.
e eu quero contribuir trazendo algumas visões, trazendo alguns conceitos e trazendo algumas informações que podem ser bem encorajantes aí para o mundo que está por vir, tá legal? Só reiterando no convite que você recebeu, tem um link para você baixar um e-book que vai falar muito do que a gente está conversando aqui, tá legal? Então vamos lá, pessoal, deixa eu desenhar um cenário que eu acho bem interessante para a gente entender como é que o Brasil está em relação ao mundo naquilo que a gente está chamando aí de crise do coronavírus ou essa pandemia do novo coronavírus, né? Eu tenho feito esse trabalho, essa conversa que eu vou ter com vocês, com vários clientes meus, com amigos, empresas e amigas também, sempre no intuito voluntário de querer ajudar, de poder apoiar e tal. Acho que é o momento da gente se dar as mãos aí e se apoiar. E tenho preparado algumas informações, buscado informações também, que tem me ajudado a fazer essa conversa com as pessoas. Então, olha só, nós estamos vivendo hoje uma situação, e eu só quero repetir isso só para criar um contexto, não vou me alongar muito nisso, que a gente só teve paralelo nisso na história humana há mais ou menos 102 anos atrás, quando em 1918 o mundo viveu uma crise, aí, uma pandemia da gripe espanhola, né? Obviamente, naquele tempo, a velocidade das informações era completamente diferente, o modo de produção era completamente diferente, a população urbana era completamente diferente, né? Então, era um cenário muito diferente. E aí vivemos aí no século XX 2 grandes guerras, que foram 2 eventos mundiais, mas que não pegaram um planeta com essa magnitude que essa pandemia está pegando. Então, de fato, nós estamos vivendo uma situação que pegou o mundo inteiro meio que pelo pé. Acho que ninguém estava preparado para esse momento, né? Ninguém estava preparado para viver essa experiência que a gente está vivendo agora. Bom, na medida que isso aconteceu com o mundo inteiro, é como se o mar baixasse para todos os barcos. E aí agora é hora de ver como é que cada barco vai se posicionar com essa baixa do mar, com essa baixa do nível do mar, fazendo uma metáfora, uma analogia. E nesse momento eu quero fazer uma visão do país, do Brasil, como é que está em relação a isso. Bom, o Brasil é hoje, em número de leitos hospitalares, o 4º país com maior número de leitos no mundo. Essa é uma informação relevante, pessoal, que poucas pessoas sabem disso, né? Se a gente pegar a relação de número de respiradores por habitante, né, número de respiradores per capita, o Brasil hoje ele é a 3ª melhor relação número de respiradores per capita no mundo, né? Perde aí para a Alemanha e perde, se eu não estiver enganado, para os Estados Unidos também. Qual que é a delicadeza dessa informação? É que 2/3 desse arsenal para lidar com essa pandemia pertence ao sistema privado de saúde. 1/3 pertence ao sistema público. Embora haja conversas aí do Ministério da Saúde mediando situações entre o sistema público e privado, há um estudo, há um trabalho que eles fazem de fazer um controle de fluxo de leitos ocupados no público e no privado. Se no público encher demais e faltar público, o privado vai abrir vagas. Se encher muito no privado, o público deve atender. A questão, que é uma visão minha que eu imagino, é que a hora que o privado começar a lotar, o público já lotou, né? Mas o fato é que nesse momento, e na maioria dos estados brasileiros, das cidades, o número de leitos ainda está suportando, porque também é um dado dessa conversa que a gente está tendo, da pesquisa que eu fiz, nós, enquanto país, tomamos as ações certas no momento certo, de procurar achatar a curva no momento em que ela poderia estar ampliando demais. Então a gente está nesse cenário que me parece, a despeito de qualquer situação política, não vou entrar nesse mérito, me parece que tecnicamente a gente está fazendo um bom trabalho, tá? É fato que o ciclo do vírus é de 2 semanas, então a gente está agora vivendo um período delicado. Daqui a 2 semanas a gente vai ver mais ou menos o resultado desse pico, e depois de 2 semanas a gente deve voltar a ter um outro cenário, de tal forma que eu acredito que a gente deve ficar
ainda nesse modelo de home office, à distância, um pouco além do que aquilo que está previsto aqui no estado de São Paulo, que é o isolamento se manter até o dia 22 de abril. Eu acredito, particularmente, que esse tempo vai se ampliar um pouco mais. Apostaria, né, diria para você, diante do que eu tenho avaliado, estudado e visto, que a gente deve ir até meados ali de maio, 10, 13, 15 de maio, por ali, né? Devemos ter um pico aqui em São Paulo mais ou menos em 2 semanas, esse pico vem em 2 semanas, depois ele cai nas 2 semanas, aí então a gente vai ter aí esses próximos 30 dias aí para avaliar essa questão. Outra boa notícia também, né, a boa notícia por conta de que o pico está administrado, tá? E a outra boa notícia é que tem hoje, pessoal, perto de 80 entidades internacionais espalhadas pelo mundo estudando vacina para o coronavírus. E já existem 3 situações assim muito próximas de testes em humanos para que razoavelmente factível acreditar que em 6 a 12 meses a gente tem aí uma vacina segura. Vamos lá, 6 a 18 meses, tá? Para ser um pouco mais conservador, uma vacina segura que talvez vai nos ajudar a fazer uma vacinação em massa e o mundo então se livra dessa doença e lida com essa doença como a gente lida com sarampo, com tuberculose, com malária e com outras tantas que a gente conhece, convive, mas já tem um protocolo, já tem um procedimento para lidar com ela. Então veja, no mundo o cenário é esse, né? E a gente está vendo aí os países todos se mobilizando, alguns acertando, outros errando, outros acertando. Eu prefiro acreditar que estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer e os resultados estão acontecendo, né? Agora, a gente está tendo assim uma queda absurda da atividade econômica, né? E alguns economistas apostam que essa retomada deverá seguir o mesmo ritmo, né? Uma queda forte e um mesmo ritmo de retomada. Isso configura um cenário aí de uma curva em V, né? Particularmente eu acredito que a queda foi abrupta mesmo e acho que essa retomada vai ser um pouco mais lenta, fazendo talvez um J ao contrário ou um L com uma perninha subindo, não na mesma intensidade da hora em que caiu. Algumas previsões dizem que a gente vai ter um decréscimo no PIB da ordem aí de 5%, um PIB negativo em 5%, mas tem gente aí colocando um valor um pouco acima disso. Bom, esse é o nosso fato, pessoal. Esse é o nosso fato, né? Esse é o cenário que se apresenta para a gente, ou uma das visões diversas de vários cenários que existem por aí. Essa é a minha visão. Eu procurei tirar um pouco o viés do paradigma político e me concentrei um pouco no viés do paradigma da medicina e um pouco no viés do paradigma da economia, né? Eu não quero entrar na questão do viés político porque não está sob o nosso controle e a gente também não tem muita gestão sobre essa questão aí. Mas a gente pode ir acompanhando, né, as informações dos técnicos em saúde, dos técnicos em economia, a gente pode começar a tomar decisões o que a gente espera fazer quando essa crise então se arrefecer um pouco mais. É razoável acreditar que o fato do Brasil ser um país enorme, ser um país continental, ele deverá ter um comportamento muito diferente do que aconteceu com Itália, Espanha, França, e países menores que têm concentração de pessoas e de fronteira que dá para você administrar mais. A gente deve ter alguns picos aqui em São Paulo, Rio, Ceará, Amazonas, Manaus, que está uma situação delicada, e os outros picos vão acontecer da maneira que forem acontecendo nas cidades. Não vai ter uma coisa homogênea no país inteiro. Bom, feito esse cenário, eu quero dizer o seguinte: tenho conversado com várias empresas, clientes meus, né? Empresas que são amigos meus, e empresas que eu não conheço pessoalmente o dono ou a liderança, mas que por uma oferta que eu fiz de abrir um seminário para esse grupo, as pessoas estão chegando e a gente tem conversado bastante. Então a gente está vendo aí 3 tipos de liderança, na verdade 2 tipos de liderança que estão aparecendo no meio dessa situação.
Eu tenho visto um tipo de liderança que está como um bom aprendiz, né, se perguntando que mundo é esse que está se apresentando, quais são as transformações que esse mundo está nos oferecendo, o que eu posso aprender, quais os paradigmas que vão se restabelecer ou se estabelecer a partir de agora, dado que quando um paradigma muda, todo o conhecimento pregresso volta a estaca zero, né? Isso é um fato relevante para a gente se tocar. Quando um paradigma muda, todo o conhecimento estabelecido ou adquirido naquele período volta a estaca zero, ou seja, a gente tem que aprender tudo de novo. E esses líderes estão querendo aprender e ávidos por decidir quem eles vão se tornar nessa nova fase que o mundo está vivendo. E eu estou vendo também pessoas, né, líderes de organizações, reclamando, lamentando, se vitimizando por conta da situação e implorando para que o governo faça um trabalho de dar suporte para essa organização. Até acredito, pessoal, com toda a pureza da alma, que o governo, né, o Estado brasileiro está fazendo um trabalho muito assertivo, muito direcionado, muito contundente no intuito de apoiar pessoas que estão em situação muito menos privilegiada do que nós, pessoas que vão receber aí os seus R$600 durante um período de pelo menos 3 meses para suportar esse momento, pessoas que talvez não tivessem nem essa renda durante um período, né? Então eu acredito que isso também o país está conseguindo fazer um trabalho com um grau de agilidade interessante, a Caixa Econômica está fazendo um trabalho belíssimo, tenho chance de falar que trabalhei na Caixa durante muitos anos e conheço muita gente boa lá dentro. Agora, para esse grupo nosso, né, nós estamos aqui nessa live conversando, né, eu quero enxergar e quero convidar você a extrair dessa oportunidade, desse momento de crise, a oportunidade que esse momento nos entrega, a oportunidade que esse momento nos oferece. Eu hoje de manhã fiz uma live com uma empresa que eu trabalho com ele já há 2 anos, a HSI, um private equity que desenvolve fundos de investimento com capital estrangeiro e investe esse capital em fundos de real estate, em fundos de imóveis, predominantemente hotéis e varejo, né, hotéis e shopping. E nesse cenário, a gente conversando sobre isso, é um cenário delicado, porque os hotéis estão com taxa de ocupação muito baixa, o varejo, as lojas de shopping estão praticamente fechadas, portanto, receita zero, e as despesas então ficam estagnadas, se congelam ali, e há que se pensar numa forma de retomar essas atividades quando o momento for apropriado. Estou junto com eles trabalhando num desenho, num projeto para retomada, para construir essa curva de crescimento, mas de tal sorte que aqueles que estão com uma condição de caixa mais favorável têm oxigênio, têm condição de trabalhar isso um pouco mais à frente. Quem não está, seguramente vai procurar ou deverá se endividar. E obviamente que ao longo do tempo essa dívida vai se acomodando, vai se desenhando. E nada impede que no futuro essa dívida o perfil dessa dívida vai ser negociado. Portanto, pessoal, acredito eu que para tudo tem uma oportunidade, para tudo tem uma solução. E essa talvez seja o grande ponto que eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje, tendo feito essa introdução. A turma que fez comigo aí a trilha de liderança, os coordenadores, vão se identificar muito com o que eu vou falar aqui agora, porque já me conhece, a gente já trabalhou juntos. E quero muito que você saia dessa live encorajado e realmente enfrentando isso de uma maneira muito mais altiva e muito mais contundente do que até então você estava fazendo. Então veja, eu quero colocar para você as seguintes questões. Nós estamos vivendo um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Quem já me ouviu falando sobre isso, né? Essa é uma expressão antiga, né, da década de 80, o mundo VUCA, que talvez nos últimos 2, 3 anos tenha sido muito falado ultimamente, e nas últimas 3 ou 4 semanas essa expressão tomou um cunho muito mais forte,
Porque se tem uma coisa que essa pandemia está trazendo, é uma aceleração na necessidade de aprendermos brutal. Eu gosto muito da ideia, pessoal, que a sua felicidade, a sua tranquilidade, o seu equilíbrio emocional, ele vai ser função da sua capacidade de aprender, a sua taxa de velocidade de aprendizado, dividido pela taxa de transformação do mundo. Então aquelas pessoas que são visionárias, que enxergam lá na frente, e vocês têm pessoas aí na Cacau Show que têm essa visão lá na frente, eles têm uma taxa de antevisão do mundo, que eles vão vendo o mundo mudar e vão fazendo as ações antes do mundo mudar aqui. Tem pessoas que veem o mundo mudar e aprendem com muita velocidade, mas tem pessoas que estão vendo o mundo mudar e estão se lamentando, estão se vitimizando, e aí perdem essa chance de aprender com o mundo e com isso criam um estado emocional debilitado. E com isso acabam se perdendo nessa oportunidade que é o aprender na medida em que o mundo muda. Nós viemos de uma sociedade industrial onde o conhecimento era ativo. O conhecimento era talvez um principal ativo que uma pessoa poderia ter. Inclusive isso deu nome a uma era denominada Era do Conhecimento. Só que acúmulo de conhecimento é uma coisa mecânica, né? É uma coisa de guardar informações dentro de um pote. O que o mundo está nos solicitando é a nossa capacidade de aprender com essas informações. Então, mais importante do que o HD que armazena a informação é o processamento que transforma essas informações em tomada de decisão, em ação e em resultado. Então, aqui vai um primeiro ponto, né? É mais importante do que o volume de informações que alguém retém, mais importante do que o HD, mais importante do que o armário com todos os livros, é quanto desses livros você lê e quanto dessa leitura te transforma num outro observador que enxerga o mundo de uma maneira diferente. E essa nova forma de ver o mundo te dá equipamento emocional, intelectual, espiritual e material para você jogar o jogo, continuar jogando e obter resultados satisfatórios com relação ao tabuleiro e ao cenário do qual você faz parte. Faz sentido isso, pessoal? Então esse é um primeiro conceito, né? A taxa de aprendizado dividido pela taxa de transformação no mundo vai te dar a noção do quanto você está em paz ou quanto você está ansioso, ou tenso, ou preocupado. Porque na medida que o mundo vai mudando, ou que o mundo vai mudando e eu vou aprendendo com ele, eu vou me adaptando e vou construindo esse futuro. Esse é um conceito importante, né? Porque, veja, esse conceito de mundo VUCA, que foi cunhado lá nos anos 80, né, no final ali da Guerra Fria, ele hoje, né, com a sociedade industrial que migrou para a sociedade do conhecimento e que, no meu ponto de vista, está migrando para uma sociedade da consciência, onde seres humanos e natureza começam a entender esse jogo com muito mais conexão, permite que as pessoas comecem a tomar decisões independente do cenário do qual ela faz parte. Porque, é claro, eu adoraria que o mundo fosse diferente, mas eu não tenho o menor controle sobre o mundo. Eu não tenho o menor controle sobre como o mundo vai se apresentar. Mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com isso. E aí vem um segundo conceito dentro desse material que eu preparei para vocês, que é essa condição de, vivendo nesse mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, quais comportamentos você, como executivo, vai precisar desenvolver nesse cenário que nem eu, nem você, nem ninguém conseguiu prever. A Juliana está falando, conhecimento sem ação é como um livro empoeirado na estante. Exatamente, Juliana. Ele ocupa um espaço e ele não agrega valor algum. E vocês devem conhecer pessoas que são mestres em acumular livros, portanto retêm conhecimento, mas não conseguem, de uma certa maneira, processar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em solução e essa solução em resultado desejado. E é isso, e para mim esse é uma das grandes lições que esse momento está nos oferecendo. Em vez de eu focar naquilo que eu não tenho controle, eu não tenho controle sobre as ações do governo, eu não tenho controle sobre as ações do ministério, eu não tenho controle sobre
a economia, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho muito controle sobre como é que eu vou administrar o caixa da minha empresa, como é que eu vou influenciar as pessoas que trabalham comigo, como é que eu vou administrar o meu estoque, como é que eu vou administrar a minha relação com os meus clientes, né? Seja ele clientes diretos ou franquias. E aí o foco deverá estar naquilo que eu posso controlar. O foco deverá estar dentro de uma área de preocupação que é enorme. O foco deverá estar na minha área de influência. Onde é que eu posso influenciar pessoas, e aí pessoas físicas e jurídicas, não importa, para que as coisas comecem a acontecer. E nesse sentido, pessoal, tem alguns exemplos muito legais que vale a pena a gente discutir, né? Quantas empresas tinham dificuldade de estabelecer relacionamentos internos, né? Produção, com vendas, com marketing, com RH, com finanças, com tecnologia, com todas as áreas, que agora elas estão tendo que realmente transformar essas relações numa relação em equipe, numa verdadeira relação em times, porque agora essa pandemia também está nos colocando uma condição que em guerra ela traz um nacionalismo muito forte, que é o seguinte: o inimigo agora não é o outro setor, não é o outro departamento, não é nem talvez a outra empresa. O inimigo agora é o coronavírus. Então, numa guerra, o nacionalismo ele cresce, né? O amor pelo país cresce, porque nós estamos todos juntos lutando por uma mesma causa. E nesse momento, essa causa se chama, no primeiro momento, vidas humanas, vidas de pessoas físicas e no segundo momento, vidas de pessoas jurídicas, que lá pelas tantas acabam que meio se misturando um pouco, né? É claro que o vírus ele tem uma onda muito forte nas pessoas e, consequentemente, tem uma onda muito forte na economia. E essas coisas estão muito interligadas porque a economia é uma ciência humana, ela lida com os comportamentos das pessoas, ela lida como as pessoas lidam num mundo de recursos limitados. E nesse momento a gente está trabalhando com essa administração de recursos. Assim é num mundo, assim é num país, assim é numa empresa. E assim é dentro de um setor dessa empresa. Vocês estão trabalhando em determinados setores da empresa de vocês, da Cacau Show, com uma restrição de recursos talvez um pouco maior do que tinha antes. E aí é que entra o gênio humano. Na medida que eu tenho uma restrição maior de recursos, na medida que eu tenho uma condição de circunstância menos favorável do que eu tinha antes, entra aquilo que para mim é o grande recurso que todos nós temos, que é o conjunto de recursos internos que cada um de nós traz. Um certo grau de ousadia, um certo grau de inovação, um certo grau de práticas pouco ortodoxas, inovação de várias ordens, para que a gente possa construir soluções no momento em que os problemas são completamente inusitados, né? Quem é que poderia, num planejamento estratégico, ano passado eu participei de várias sessões de planejamento estratégico de vários tipos de empresas, de vários segmentos, participei inclusive de planejamento estratégico de entidades que formam conselheiros de empresa e participei de reuniões de conselho de organizações, conselho de administração. E nenhuma dessas entidades, nenhuma daquelas pessoas, obviamente nem eu, né, que estava ali presente, ou como ouvinte, ou como consultor, ou como membro da organização, membro do conselho, nenhum de nós foi capaz de prever o que está acontecendo, nem no pior cenário, né? O mais pessimista foi incapaz de dizer que haveria a descoberta de um fenômeno biológico que iria atacar uma determinada região do globo e que isso iria se espalhar pelo planeta todo num período aí de 60 a 90 dias. Ninguém conseguiu prever esse negócio. Ninguém. Tem um vídeo aí rodando do Bill Gates, que foi um TED que ele fez, se não me engano, em 2015, onde ele fala muito de que quando ele era jovem, ele vivia muito sob a sombra da Guerra Fria, né? E que os bunkers, né, os sótãos, os porões das casas americanas da região onde ele vivia, eram equipadas com tonéis enormes, barris enormes, com água e comida. Porque caso houvesse uma guerra nuclear, o pessoal descia lá para o porão e se alimentava e consumia aquele recurso que seria água e comida. E aí ele mencionou isso: a próxima guerra, o próximo medo não vai ser uma guerra nuclear,
mas talvez seja uma guerra não de mísseis, mas não de missiles, como ele diz lá, mas de micros. Aí aparece a figura de um micro-organismo com a figura mais ou menos de um vírus com aquele aspecto de coroas, né? De várias coroas, que dá o nome do coronavírus aí. Então, quer dizer, pensar sobre essa possibilidade no futuro se pensava, mas no planejamento estratégico, acredito que nem a Microsoft conseguiu prever que o mundo ia viver o que está vivendo. Então, dado que esse é o cenário, como é que a gente vai se colocar diante disso, né? E aí o primeiro ponto que eu saliento é isso. Onde é que eu tenho controle sobre as coisas? Qual é a minha área de influência sobre dentro daquela área que eu chamei de área de preocupação? E como é que eu vou lidar com os meus recursos internos? Como é que eu vou lidar com os meus pensamentos, né? Com a forma como eu observo o mundo, que eu traduzo esse mundo em um significado, e esse significado se transforma numa emoção que me move para uma ação e que, portanto, essa ação vai corresponder a uma decisão que eu vou tomar e que, consequentemente, vai me levar para um resultado que eu estou em busca de, ou me afastar do resultado que eu não quero ter, né? Quem já esteve comigo, me conhece, sabe que passamos a vida ou fugindo da dor ou buscando o prazer. Então, isso é uma situação que pode estar acontecendo com qualquer um de nós. E essa é a pergunta que eu queria te fazer. Nesse momento, você está fugindo da dor ou você está buscando o prazer? Nesse momento, você está querendo se afastar daquilo que você não tem controle, ou você está buscando construir o cenário e buscando construir o resultado que você quer ter com os recursos que você hoje detém? E esse é um conceito que no livro eu coloco lá, no e-book, né, eu coloco lá com algum grau de profundidade, né? Como é que você pode controlar os seus pensamentos, como é que você pode controlar as suas emoções, né? As suas emoções, de um certo sentido, para quem lida com as emoções e entende que as emoções vão nos empurrar, vão nos mover em direção a algo ou em direção contrária a algo, né? Como é que você lida com os seus valores, né? Aquilo que você estabelece como prioridade e importância naquele momento. E talvez essa seja uma segunda lição que essa pandemia está nos oferecendo. Na medida que o tempo passa a ter um outro valor, né? Eu estou vendo empresas, pessoal, que faziam reuniões de board, de gestão, né? De diretoria, uma vez por mês. Essas empresas estão fazendo reuniões de board de gestão todos os dias, às 9 da manhã, às 8h30 da manhã, às 8 da manhã. Então, essas empresas estão implementando uma prática de gestão com muito mais velocidade do que estavam implementando antes. E aí é a hora de você começar a pensar que, dado que o tempo mudou, as prioridades também mudaram. Aqueles projetos de longo prazo deixaram de ter qualquer prioridade e a gente agora está trabalhando no curto prazo. E um curto prazo que a gente não sabe exatamente ainda até quando ele vai. Esse curto prazo pode demorar 15 dias, 30 dias, 45 dias, 60 dias, 90 dias. Para depois, então, a gente começar a voltar a pensar um pouco lá no longo prazo. A Jéssica fez uma informação aqui, colocou uma informação importante, turma, que eu só queria reiterar. A gente vai juntos aqui até umas 5h30. Então, quem chegou agora há pouco, a gente vai sair, né, quando der 59h59 aqui, o Instagram vai derrubar a transmissão, aí eu vou voltar e a gente continua, tá? E vai ser muito legal, pessoal, se você tiver perguntas para fazer. Então, se você não quiser colocar suas perguntas agora, não tem problema. Anota suas perguntas e na hora que você achar apropriado, você já coloca as perguntas aí. Quando você colocar, eu vou anotar, porque o feed ele vai subindo, eu posso perder as perguntas e eu não quero correr o risco de perder as perguntas. Eu vou tomar nota aqui das perguntas e eu vou responder todas elas diretamente aqui na nossa live, e depois, se forem muitas perguntas, eu posso depois responder todas. Se não der tempo de responder tudo aqui, eu respondo todas e mando lá para a Jéssica distribui para vocês nos grupos dos quais vocês fazem parte, tá legal? Bom, então é isso, a gente tem opção, a gente tem a oportunidade de controlar nossos pensamentos, né? E por isso o nosso modelo mental começa a ser mexido. Então eu conheço pessoas que diziam para mim, Binato, eu não quero fazer uma videoconferência, eu quero que você venha aqui na empresa. Eu falo, mas a videoconferência é mais segura, é mais barata, é mais rápida, a gente não tem esse tempo. Não, mas não dá, não funciona. Ok, tá bom.
Hoje essas pessoas não têm outra saída, hoje essas pessoas estão tendo que fazer suas videoconferências. E isso é muito legal. E várias dessas pessoas falaram comigo, pô, Binato, em determinada circunstância eu acreditava que a videoconferência não era possível. Na atual circunstância, é a única possibilidade que a gente tem de fazer reuniões, de fazer negócios, de fazer organizações funcionarem, é usando esses recursos. E é razoável acreditar, pessoal, que passar dessa onda, passar dessa pandemia ou passar desse momento mais conturbado, isso vai se estabelecendo um novo hábito. Eu faço, né, alguns de vocês não sabem disso, agora vão saber, eu faço faculdade de psicologia, né, comecei esse ano. E eu estou vendo professores que estão há 15 anos, 13 anos dando aulas em sala de aula e não tem a menor ideia como funciona isso que a gente está fazendo aqui, né? Professores até relativamente jovens, professores mais jovens do que eu até, né? Mas que por alguma condição de conforto, né? Zona de conforto e até mesmo uma condição favorável de ser a liderança ou a autoridade dentro de sala de aula, não se deu conta de que a vida continua sendo um contínuo processo de aprendizado. O mundo está mudando e as pessoas estão aqui atrás. Aí quando vem uma circunstância nova, essas pessoas ficam em estado de tensão. Não sabem administrar seus pensamentos, não sabem administrar suas emoções, não sabem sequer priorizar, estabelecer o que é valor e prioridade, importante e prioridade, e elas ficam em estado de choque. Então eu tive que duas das professoras que eu tenho, que são as mais assim, pouco ambientadas com esse mundo aí da tecnologia, eu me coloquei à disposição e ajudei elas a aprender a usar um Blackboard, que é a ferramenta que a universidade utiliza para fazer as aulas online, aprender a fazer uma live usando um Zoom, ou um Microsoft Teams, ou um Hangout, ou coisa do tipo, né? Então veja, e essa transformação digital já estava em curso há muito tempo, só que elas não estavam aprendendo. Fica claro, pessoal, a ideia que eu quero dar de que a sua tranquilidade emocional está ligada, a tua felicidade, teu equilíbrio e seu conforto psicológico está ligado na velocidade que você aprende em relação à velocidade que o mundo muda. E na hora que o mundo muda, se você não aprendeu, você fica para trás. E fica para trás nesse sentido, né? De se sentir alijado, não à vontade. Então essas professoras, tadinhas, né? Deu até uma peninha delas, porque, mas meu filho, eu não sei usar. E elas são quase da minha idade, né? Talvez 1 ou 2 anos que eu, mas parece que estão nesse planeta há muito mais tempo que eu. Meu filho, eu não sei usar. Porque elas me veem como aluno, né? E eu às vezes como professor. E eu falo, não, professora, fica tranquila, a senhora vai aprender. Se eu aprendi, qualquer um aprende. E aí elas começam a recuperar um certo conforto emocional, porque percebem que é um apertar de botões, é uma coisa mais intuitiva, ou seja, soluções que vão sendo criadas na hora que eu tenho que criar, mas que ela poderia ter antecipado o jogo se ela tivesse tido a curiosidade de aprender como ensinar à distância, né? Isso, esse mundo novo, essa circunstância que a gente está vivendo, está definitivamente nos oferecendo. A gente está realmente tendo a chance de aprender em tempo real. E aí o fator tempo mudou totalmente a sua dinâmica. Eu me dei conta hoje que eu estou há 30 dias dentro de casa. 30 dias. E o tempo voou. Por quê? Porque eu estou trabalhando exatamente, quer dizer, não exatamente como antes, mas no nível de frequência e volume de interações tão grande quanto antes, né? Talvez até um pouco pior, porque eu antes tinha o tempo de deslocamento entre um ponto A e um ponto B. Hoje eu não tenho esse tempo de deslocamento. Meu tempo de deslocamento é desligar uma reunião agora e ligar uma nova reunião daqui a 5 ou 6 minutos. Então, mesmo esse tempo de deslocamento, o trânsito, né, que era algo tão maléfico, confesso a você que de vez em quando eu sinto falta de ficar uns 40 minutos no trânsito, só para dar uma relaxada, dar uma descansada, porque agora com essa nova situação e a necessidade de estar muito em cima das coisas para poder controlar e tomar decisões rápido, porque o cenário muda rápido, a tensão é um pouco maior. E da mesma forma que um corpo despreparado cansa quando não está preparado para correr, e ele cansa quando vai correr, uma musculatura emocional que não está preparada para tomar decisões com frequência e viver nesse mundo mais tenso, ela cansa, porque não está com o devido preparo da musculatura emocional. Então, pessoal, acreditem em mim, um outro grande benefício que nós vamos ter desse cenário
e isso é uma grande, talvez uma das maiores estratégias para administrar ou para fazer decisões ou para gerar negócio no pós-crise, é você manter sua musculatura emocional em dia. Nós chamamos isso de resiliência, né? Esse é um termo que vocês conhecem bem, nós conversamos muito sobre isso e vocês me falaram muito sobre isso também quando eu estive interagindo com vocês, tanto no Complexo Intensidade quanto lá na fábrica. Resiliência é aquela capacidade que a pessoa tem de não se deformar muito à medida que ela sofre um certo grau de pressão. Ou seja, ela lida bem com o estresse, mas aquele estresse que constrói, aquele estresse que fortalece, aquele estresse que edifica a pessoa. E isso é muito importante. É muito importante porque nós vivíamos num momento em que, de tempos em tempos, a gente era chamado a ter essa musculatura emocional pronta. Numa reunião de conselho, numa reunião de diretoria, num evento mega da organização, numa aparição maior do presidente ou do vice-presidente. Agora nós estamos sendo chamados para isso toda hora, né? A metáfora, a imagem que eu construí numa das conversas que eu tive, é que antes a gente estava dormindo e o despertador tocava a cada 15 minutos. Aí ele tocava, você ia lá, dava uma batida no despertador, ele parava de tocar, você dormia mais uns 15 minutos. Aí ele tocava de novo, aí você ia lá e desligava o despertador, mais 15 minutos você ficava lá dormindo. Hoje a gente está dormindo com o despertador tocando a cada 5 segundos. Então não tem aquela hora de sono mais. Ou você está acordado, prestando atenção no que está acontecendo e observando os resultados que você está tendo, o resultado que você quer ter, que decisão você vai tomar considerando suas emoções, crenças e valores, que é aquilo que você tem em gestão, e aí sim ser um forte influenciador no seu departamento, na sua diretoria, na sua empresa, na sua companhia, na sua família, nos grupos sociais dos quais você tem um forte papel de influenciador dentro do mundo onde tem uma área de preocupação enorme. Faz sentido essa conversa, pessoal? Você sente que isso que eu estou te falando te entrega ou mantém sob o seu domínio um certo grau de controle sobre certas coisas que estão sob o seu controle? Bem naquela linha de que eu não tenho controle sobre o que acontece comigo, mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com isso. Me dá um feedback sobre isso e me diz se isso faz sentido. Porque dentro dessa conversa que a gente está tendo, o que mais a gente está precisando aprender ou aperfeiçoar é a nossa capacidade de tomar decisão, né? E tomar decisão talvez seja a competência mais importante para o ser que se percebe emocionalmente maduro. O ser que se percebe emocionalmente maduro, em tese, ele tem uma facilidade maior de tomar decisões. E por quê? Porque quando você toma uma decisão, e a palavra decisão traz na sua etimologia esse conceito, você deixa uma parte do que está acontecendo para trás em busca daquilo que você está querendo encontrar lá na frente. Então você faz uma cisão. O hoje você deixa o para trás lá para trás e você vai em busca do que te importa lá na frente. Esse é um conceito que está por trás da palavra decisão. Então toda decisão enseja uma perda daquilo que você já conhece e um ganho daquilo que você ainda não conhece. Uma perda daquilo que você já tem, já domina, e um ganho sobre aquilo que você ainda não tem e não domina. Daí o medo de decidir. Daí a maior facilidade de se manter onde está. Porque onde está, por pior que seja, eu já conheço. Mas um futuro, por melhor que seja, há um risco de eu perder o que eu já tenho em nome de algo que é duvidoso. Lembra daquele ditado que diz, né? Melhor o certo do que o duvidoso? Isso é um modelo mental que mantém a pessoa onde está e impede ela de avançar no futuro. Aí quando vem uma situação como essa, né, eu vejo o exemplo das professoras que eu falei para vocês. Eu prefiro dar aula em sala de aula porque eu já estou acostumada. Ah, professor, mas não custa nada a senhora aprender a dar aula online? Não precisa, porque eu já estou acostumada e na sala de aula eu me sinto mais confortável. Aí quando não tem mais a opção sala de aula, ela se vê impelida a ter que dar aula no modelo online. Então isso, pessoal, é o que eu poderia chamar também de senso de urgência. Se lá atrás, quando era importante, ela tivesse tomado a decisão, ela hoje estaria mais tranquila. Porque agora não é mais importante, agora é urgente.
E esse é um conceito bacana também, né? O urgente é aquilo que você faz agora, imediatamente. E o importante? O importante é o que você faz sempre. Então, aprender é algo importante de fazer. Portanto, deve ser feito sempre. Toda hora você deve aprender. Toda hora você deve buscar um conhecimento novo. Eu falei para vocês, estou estudando faculdade de psicologia, né? Com 54 anos de idade. E me sinto feliz da vida com isso, porque isso faz parte de um conjunto de conhecimentos que hoje eu aplico, mas eu não tenho conhecimento formal e não tenho autorização para fazer um trabalho de psicólogo. E quero ter. Então, daqui a 5 anos, lá pelos 59 anos, eu deveria estar me formando em psicologia e com isso vou começar uma terceira carreira dali, 59, 60 até os 90 anos de idade. Esse é o meu planejamento. Aí você pode perguntar, mas Luiz, e se acontecer uma pandemia que te mate? Eu não preciso me preocupar com mais nada. Né? O meu planejamento já está em outra esfera, não tenho que me preocupar mais. Aí eu vou ter que me preocupar com o que vai acontecer na outra dimensão, que eu não tenho a menor ideia, então não me cabe agora fazer alusões ou qualquer tipo de imaginação sobre uma dimensão que eu não conheço. Porque eu estou procurando trabalhar na minha área de influência e não na minha área de preocupação. Tá claro isso, pessoal? Legal. Então, diante disso, as nossas decisões ou nossa habilidade de tomar decisões é o que nos torna um ser humano mais maduro e mais fortalecido emocionalmente. E claro, né, a tua capacidade de tomar decisões envolve, é como se decisão fosse função de como você está fisicamente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. A sua decisão, sempre que você toma uma decisão, presta atenção nisso e me diz se faz sentido, pessoal. Sempre que você toma uma decisão, você leva em consideração o seu estado físico, em maior ou menor grau, o seu estado intelectual, seu conjunto de crenças, aquilo que você acredita que é real ou não, o seu estado emocional e aquilo que é importante e prioritário para você. Então, se você está morrendo de sede, está morrendo de fome, isso está envolvendo em você uma questão física. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você come ou você bebe. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E você vai tomar a decisão com base nisso, com base na fome, com base na sede, com base no que você pensa sobre isso. Tem pessoas que acreditam que ela não pode ficar 3 horas sem comer. Vocês conhecem alguém que acredita nisso? E quando dá 2h59, ela já está em estado de ansiedade total. Quando na realidade um ser humano pode ficar 20 e poucos dias sem comer nada. Mas a pessoa colocou na cabeça dela que não pode, e aí ela começa a viver uma condição que se ela não comer em 3 horas, a vida dela e de todo mundo ao redor vira um inferno. A mesma coisa as pessoas que não estão se preparando, que não se prepararam para esse momento. Óbvio, não dava para se preparar muito antes, dava para se preparar de um mês para cá, porque o negócio foi muito bruto, foi muito imediato. Por isso que é importante tomar decisões rápidas. E quando esse cenário se arrefecer de alguma maneira e formos trabalhar na retomada, a tomada de decisões velozes para um cenário futuro desenhado e desenvolvido vai ser de extrema importância. E para isso eu tenho que estar em paz fisicamente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Então é preparar o ambiente interno, né? Afiar o machado, afiar a ferramenta, que é a tua capacidade intelectual, emocional, espiritual e material e física, para que você possa então tomar as melhores decisões e construir soluções on demand, soluções instantâneas. E aí, pessoal, abre um espaço para a gente conversar sobre como é que você lida com você mesmo. Talvez, né, eu sou suspeito para falar isso, mas eu acredito piamente que na era do conhecimento, que é a era que em tese a academia diz que nós estamos, embora particularmente eu acho que a gente esteja na era da consciência, né? Onde eu como indivíduo tomo e posso tomar as melhores decisões considerando os resultados que eu quero e arcar com as consequências dessas decisões. Eu acredito que um dos maiores elementos do conhecimento que o indivíduo, que um líder, que um executivo vai ter que dominar é o seu grau de autoconhecimento, né? Que de novo vem naquele ponto que eu estava mencionando para vocês aqui agora, né?
quanto eu conheço de mim mesmo. Quantas pessoas vocês estão percebendo que estão despertando para uma outra personalidade dentro desse cenário que a gente está vivendo, né? Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que nesse cenário que a gente está vivendo, a gente pode dizer o seguinte, ó, quem eu quero ser durante a Covid-19? Vamos pensar aqui. Então, se eu estou na zona do medo, se eu estou com meus pensamentos dizendo, olha, vai dar problema, vai dar ruim para mim, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder tudo, eu vou ficar sem nada, eu vou estocar comida, eu vou reclamar com frequência, eu vou ficar bravo com facilidade, eu vou espalhar notícias ruins, eu vou me deixar levar pelas emoções e pela raiva, e eu vou encaminhar mensagens que eu recebo. Olha o que eu estou recebendo de mensagem nos grupos de WhatsApp que eu tenho, e eu procuro sempre provocar, no melhor sentido da palavra, de onde aquela pessoa buscou aquela informação. Então, na zona do medo, as pessoas querem se livrar disso e fazem qualquer coisa para isso, tá? Talvez elas não percebam isso, e é aí que vem um problema. Se eu não perceber quem eu sou, o que eu faço, o que eu busco, o que eu penso, o que eu sinto, eu não estou liderando a mim mesmo. Eu vou ser sempre fruto das circunstâncias. Então, se está tudo bem, eu estou bem. Se está tudo mal, eu estou mal. Então, você não é você é fruto das circunstâncias. Pronto, virou um robô, né? Agora, se eu estou na zona do aprendizado, eu posso entender aquilo que eu posso e o que eu não posso controlar. Eu posso entender que as pessoas que estão procurando fazer o seu melhor. Eu posso procurar reconhecer minhas emoções. Eu posso começar a perceber que eu estou sentindo ansiedade, que eu estou sentindo esperança, que eu estou sentindo raiva. Eu tenho um olhar para mim. Eu posso perceber que eu tenho consciência da situação e penso como eu vou agir a respeito. Eu posso parar de consumir compulsivamente aquilo que me faz mal, seja comida, notícia, porque o que entra dentro de você tem um impacto. E o que entra dentro de você entra por sua permissão. Então, na zona do medo, entra qualquer coisa. Na zona do aprendizado, eu posso escolher o que eu vou colocar dentro de mim. E eu posso avaliar a informação que chega até a mim se ela é verdadeira antes de compartilhar. Porque eu estou numa zona de aprendizado, pessoal. E esse momento está nos oferecendo essa condição. Estar nessa zona de aprendizado, entender o que está acontecendo e tomar decisões com relação ao futuro. E antes que o Instagram caia, deixa eu falar um pouquinho da zona de crescimento. Depois o Instagram vai cair, eu vou voltar e a gente recupera essa informação. Eu posso, na zona de crescimento, eu posso espalhar esperança e manter um estado emocional mais otimista e mais pujante em relação à realidade. Eu posso agradecer e admirar o outro, né? Eu posso reconhecer outras pessoas, posso ver quem está fazendo um bom trabalho e me juntar a ele. Eu posso oferecer os talentos que eu tenho para quem precisa, né? Vocês estão fazendo isso, alguns estão fazendo isso. Eu posso praticar o silêncio, a paciência, eu posso nutrir relacionamentos e criar situações com mais criatividade. Eu posso procurar maneiras de me adaptar às mudanças. Eu posso aprender sobre elas, fazer perguntas. Como é que eu lido com isso agora? Eu adoro atividade física. Eu fiz da varanda da minha casa a academia, mas porque eu tenho essa oportunidade. Se eu não tivesse, eu ia descer e ia correr na rua. Então eu posso criar soluções. Isso é um ponto importante. E só cria soluções quem está com a mente arejada. Quem está na zona do medo não cria soluções. Ele vai fugir da dor porque não encontra outra saída. Eu posso viver o presente, isso é fundamental, pessoal. Viver o presente olhando para o futuro. Daqui a pouquinho a gente vai construir uma ideia de VUCA diferente dessa que a gente estava falando agora há pouco. Uma ideia de VUCA que não é volátil, não é incerto, não é complexo, nem ambíguo. Mas é uma ideia positiva desse processo VUCA. E eu posso pensar nos outros e como eu posso ajudar essas pessoas. Então veja, a diferença de quem está na zona do medo, na zona do aprendizado ou na zona de crescimento é uma decisão pessoal. Ponto. E com isso vai dar 59 minutos já. Aí o Instagram vai cair, daqui a 1 minuto o Instagram vai cair. Aí eu volto no Instagram e faço uma recuperação dessa informação, né? Zona do medo, zona do aprendizado, zona do crescimento. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Para a hora que o Instagram cair e eu voltar, e a gente voltar para cá, a gente está com 57 pessoas agora. Vamos ver se volta todo mundo junto, hein, galera? Eu queria que você me dissesse em que zona você está. Você está na zona do medo? Você está na zona do aprendizado? Ou você está na zona do crescimento? Pensa nisso.
Eu vou encerrar agora só para salvar essa transmissão e volto já já, ok? Segura aí um minuto, hein? Vou encerrar e já volto, espera aí. Beleza, turma, tô de volta, hein? Aí, ali, beleza, tá chegando. Deixa eu ver se tá todo mundo aí, o pessoal tá voltando. Vamos lá. Isso, bacana, hein? 28, vamos ver se bate aí os 57, a gente retoma de onde eu parei, tá legal? E eu parei fazendo aquela pergunta, né? Opa, o Wagner chegando aí, bem-vindo, Wagner, show de bola. Galera chegando aí, a gravação já tá lá no story aí da Cacau Show, depois você recupera essa informação lá. Mas ela fica lá por 24 horas, né? Então vamos lá, o pessoal tá chegando, 35, 36. Vamos ver se o pessoal vai chegando aí. Talvez você vê, né? Eu derrubo a transmissão num apertar de botão e a transmissão vai sendo recuperada aos pouquinhos. Alguma semelhança, pessoal, com o que a gente está vivendo, né? Um fenômeno que derrubou o mundo, né? De uma hora para outra, pá! E agora a coisa vai, né? Daqui a pouco, a hora que passar esse momento, a coisa vai aumentar. A Juliana falando aqui, Binato, o momento mais difícil é ficar em uma casa com pessoas em vários momentos diferentes. Vamos falar sobre isso, Ju. O momento mais difícil é ficar em uma casa, deixa eu voltar aqui que está subindo rápido, e ficar em uma casa com pessoas em vários momentos diferentes. Deixa eu anotar isso aqui para a gente conversar sobre isso já já. Ficar em casa com pessoas em momentos diferentes. Legal. Bom, já anotei aqui, a gente vai falar sobre isso. Bom, então, vamos lá, olha. Binato, qual o método para ajudar pessoas com zona de medo? Boa, deixa eu anotar isso aqui. Método para ajudar pessoas na zona do medo. Beleza, Félix, eu vou te falar isso já já. Beleza. É isso aí, show de bola. Tá anotado aqui, 2 perguntas já, hein? Bom, pessoal, só pra gente ir retomando, estamos com 40 pessoas, 41 agora, a gente estava com 57, temos 16 aí para trás, vamos ver se eles voltam. Eu encerrei a primeira parte dessa nossa conversa falando da zona do medo, zona do aprendizado, zona do crescimento. A zona do medo, eu fico desesperado por estocar comida, estocar coisas, reclamo de tudo, fico bravo com facilidade, espalho emoções relacionadas a medo e raiva e encaminho tudo quanto é mensagem que eu recebo, né? Na zona do aprendizado, eu começo a entender o que eu não posso controlar e o que eu posso controlar, eu posso reconhecer minhas emoções, eu posso entender que estamos todos procurando fazer o melhor, eu posso ter mais consciência da situação e perceber como é que eu vou agir a respeito disso. Eu posso parar de consumir compulsivamente coisas que eu consumia antes e procurar ser mais moderado com comida e notícias, bebida e notícias. Eu posso avaliar se a informação que eu estou recebendo faz sentido, verificar a sua veracidade e depois compartilhar. E na zona do crescimento eu posso pensar nos outros, como é que eu posso ajudar outras pessoas, eu posso espalhar esperança, mantendo sempre um estado emocional mais equilibrado. A Van fala aqui, eu confesso que eu estive na zona do medo e ao reconhecê-lo e aceitar, tenho me focar na zona do aprendizado. Troca de energia, tem dado certo. Exatamente isso, Jana. Van Sanches, é exatamente disso, é um processo. Eu reconheço que eu estou na zona do medo e busco ir para a zona do aprendizado e agora eu quero te convidar a ir para a zona do crescimento, entende? Isso é um processo e esse é um outro ponto que essa história toda está nos ensinando. A pandemia é um evento que vai demorar um tempo, mas a vida é um processo e a gente tem a vida para aprender e seguir em frente com esse novo modelo de vida. A Jaque falou aqui o seguinte, no início tive medo, mas agora estou questionando muito as informações que recebo e procurando ajudar as pessoas. Excelente, Jaque, é isso aí. Quando eu fico à mercê das informações que eu recebo, eu perco a minha capacidade de validar aquela informação, percebe? Então, uma coisa que é muito importante é o seguinte, você recebe um estímulo, seja uma notícia. O seu trabalho, o meu trabalho, é criticar aquela notícia.
entender a fonte, entender se ela é real, se ela é correta, se ela é verdadeira e o benefício ou malefício que ela vai trazer se eu espalhar esse negócio, né? Boa parte das pessoas não tem feito isso, elas têm no medo espalhado tudo quanto é notícia, para um lado ou para o outro. A Fê falou o seguinte, ó, acredito que todos em determinadas situações oscilamos entre as zonas, depende da vivência de cada um. Exato, por isso que a ideia agora, Fê, é como é que cada um de nós, no âmbito do indivíduo que eu sou, quem eu estou sendo e quem eu quero ser. Que todos vão ter oscilações e comportamentos diferentes, eu não tenho dúvida. Mas de todas as pessoas do planeta, qual é aquela que eu posso ter algum grau de gestão sobre? Sou eu. Então o pedido é que a Fernanda faça gestão sobre a Fernanda, que a Adriana faça gestão sobre a Adriana, que o Luiz faça gestão sobre o Luiz, porque se eu acreditar que as pessoas, que todos vão ter oscilações, não está errado, está correto, mas eu não tenho o que fazer com essa informação. Agora, respondendo uma pergunta que foi feita pela Juliana, ficar em casa com pessoas em momentos diferentes, Ju, pensa na possibilidade de, ainda que os momentos sejam diferentes, há um objetivo em comum. Há algo em comum entre essas pessoas e aí é que aparece o líder que vai trazer esse algo em comum para todo mundo. E aí esse líder tem um trabalho a mais a fazer, entendeu? Empresas líderes são feitas de pessoas líderes e vocês são pessoas que têm um trabalho a mais a fazer, na empresa e em casa, não tenha dúvida, né? O humano que você empresta para a executiva que você tem na base o mesmo humano que você empresta para a filha, para a esposa, para a irmã que você talvez seja, para a neta, enfim. Então o que eu quero convidar você a pensar é nisso. Entre as diferenças que há em casa, quais são os pontos de convergência ou qual é a convergência vital que agora todos estamos buscando, né? O Ale falou o seguinte, acho que o medo é normal, mas precisamos buscar caminhos para sair desse ciclo. Ale, perfeito. O medo é uma emoção humana. Quando é que o medo é prejudicial? Quando ele te paralisa, né? Eu não acredito que a coragem seja antítese do medo. Eu acredito que a coragem só existe porque existe o medo. Porque se não tivesse medo, eu não precisaria de coragem. Eu busco a coragem exatamente porque eu estou com medo. E por que eu busco a coragem? Porque eu estou me movimentando a despeito do medo. Eu posso agir com o medo ou a partir do medo. Quando eu ajo com o medo, eu estou no comando. Quando eu ajo a partir do medo, o medo se torna no comando. E aí eu perco o comando sobre mim mesmo. Eu me torno um animal irracional. Porque agora eu sou movido só pela emoção. Então não penso mais, eu só sinto. E o que me faz mover são as minhas emoções. Então que o medo é normal não tenha dúvida. Mas quando alguém percebe que o medo está paralisando ele próprio, se ele for capaz de perceber, ou se alguém é capaz de avisar e fazer essa pessoa se dar conta, aí é a hora dela talvez tomar uma decisão. E aí sim, a Fernanda tem razão, quando diz que cada um vai ter que tomar a sua própria decisão, né? Não dá para eu tomar decisões diante das pessoas que estão aqui em casa. Eu posso no máximo influenciar. Fernanda, minha namorada, Lívia e Lara, minhas filhas, a gente tem tido conversas e decidido coisas em conjunto aqui. Teve momentos que a temperatura subiu um pouco mais, teve momentos que teve que exercer uma liderança um pouco mais incisiva, mas a gente encontrou um ponto de convergência. Estamos todos aqui nos protegendo dessa situação e cada um cuidando da sua vida naquilo que lhe cabe. As meninas estudando, a Fernanda trabalhando, eu estudando e trabalhando, e com isso a gente vai administrando. E aí você pergunta, mas Luiz, mas não tem mais medo? Tem, mas ele está num estado pequeno. Esse medo está tão pequeno que ele não abafa a vontade de aprender e de crescer nesse cenário. Faz sentido isso? A Janinha fala o seguinte, estava na zona do medo, estou na aprendizagem, pensando em como utilizar para ir para a zona de crescimento. É isso aí, esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Quanto mais você vai se autoconhecendo, mais você vai se dando conta disso. A Alê fala o seguinte, cada um funciona de uma maneira, então se conhecer é muito exatamente isso, Alê. Não tem um frame para 7 bilhões de pessoas. Não tem, né? Então você vai ter que descobrir o seu. Você pode ter pessoas ao redor te ajudando nisso, né? O meu trabalho, inclusive, tem sido ajudar pessoas a descobrir como é que elas pensam, os seus modelos mentais e seus padrões emocionais, para que ela então tome uma decisão. Quem eu quero ser a partir desse momento, quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo.
Isso é muito importante. A Jéssica falou o seguinte: a pandemia é um evento e a vida é um processo. Legal, é isso aí, Jéssica. Reiterando a frase. A Fernanda falou aqui: o importante é buscar formas de validar o que estamos praticando. Exato. E talvez, Fer, como sugestão, podemos validar o que estamos praticando em função dos resultados que queremos ter e dos valores que temos em nós. Um conjunto entre fins e princípios, né? Se eu estou tendo ações que estão me levando para os fins que eu almejo e sendo coerente com os meus princípios, talvez aí tenha um critério de validação, né? Aí o pessoal falando exatamente ali, exatamente. A Jéssica, engraçado, estava na zona de crescimento e quando tive alguns sintomas entrei em uma zona de medo pelo meu meio que ficou preocupado. As pessoas ao redor, imagino. Logo me peguei e falei: opa, estou em uma zona ruim. Volta. E isso é estar acordado. Isso aí, Jéssica, é estar em estado de alerta, sabe? Em estado de presença plena, né? O relógio pode te despertar, mas é você que se mantém acordada. E a gente pode oscilar sim, uma hora na zona do crescimento, uma hora na zona do aprendizado, uma hora na zona do medo, e aí essa oscilação pode acontecer. A ideia é que quanto mais tempo você permanece, a maior parte do tempo em qual nível, né? Isso é muito interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, aí tem mais, é isso aí, Jesse, legal, isso, Jesse. Aí a B. Panhano falou o seguinte: coragem não é a ausência do medo, mas a certeza de que algo é mais importante que o medo. Exatamente, Panhano, eu não sei o seu nome, vou falar o que eu estou vendo aqui, B. Panhano. É exatamente isso, a coragem não é a ausência do medo. Aí a Marcela falou o seguinte: o que não podemos deixar é o medo nos dominar. É isso aí, Marcela. Essa é uma boa decisão. A Van Sanches falou, faz muito sentido. Lala Rolf falou o seguinte: e isso vale para a equipe, cada um sente e age de determinadas formas, cabe a nós dar um direcionamento. Esse é o papel da liderança, exatamente. E a Fernanda mata a pau quando ela traz aqui a etimologia da palavra coragem, né? Agir com core, agir com o coração. Então, talvez o antídoto para o medo seja a confiança. E a confiança vem exatamente da habilidade de acreditar e querer ter disposição para construir um mundo melhor. Ter medo é muito mais fácil do que ter confiança. Ser pessimista é muito mais fácil do que ser otimista, porque a pessoa confiante e otimista, ela tem um mundo para construir. A pessoa com medo e pessimista, ela tem um mundo para reclamar. E aí, pessoal, é uma decisão pessoal, né? Aí Humberto falou o seguinte: o medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações de pior. Perfeitamente, Humberto. O medo é importante na medida em que ele está numa divisão entre ou eu cresço e aprendo, ou eu me paraliso e congelo. Quando o medo sai do estado do medo e entra na zona do pânico, aí a pessoa se perdeu completamente. Excelente, pessoal. Temos que saber quando ele nos bloqueia ou prejudica. Exatamente, é isso aí. Muito bom, galera, excelente. A Janina falou que é isso aí, Jesse, temos que nos conhecer e saber quando estamos indo para um pensamento e atitudes e bloqueá-los. Na verdade, vou até fazer uma sugestão, Janinha. O bloquear, eu entendo o que você quer dizer, mas o melhor, pensa na possibilidade de você acolher esse pensamento, acolher essa emoção, e nesse momento esse pensamento e essa emoção vão dando lugar a algo muito maior. Porque bloquear é um negócio muito abrupto para algo que é um processo. Nós temos um processo de aprendizado. Quando você bloqueia, é como se você interrompesse um ciclo que tem que passar pelo medo, tem que passar pelo aprendizado para chegar no crescimento. Não dá para não sentir medo. É importante sentir esse medo. Muito bom, galera, excelente. Autoconhecimento é um exercício diário, Van. Eu diria que é um exercício horário, viu? Nesses dias de hoje é horário. Tenho feito meditação 2 vezes por dia, me poupado de tantas informações, isso me ajuda. Perfeito, é cuidar daquilo que você ingere, comida e notícias. Exatamente. E a pergunta que o Félix fez é o seguinte: método para ajudar pessoas que estão na zona do medo. Félix, a galera já falou aqui, né? Ajudar pessoas que estão na zona do medo, estão com um quadro devastador. Mostra um outro quadro para elas. A Lê falou: só me atualizo uma vez ao dia. Aproveito os demais momentos para fazer cursos. Boa, Lê, excelente.
A Adri falou, acolher essa parte que também faz parte de você, sua sombra. Exatamente, não adianta eu bloquear a parte que sou eu. Eu tenho que acolher essa parte, acolher no sentido de, peraí, vem cá, me fala o que você quer me dizer. Você está com medo de quê? Do que você teme? E aí a gente conversa sobre isso, eu comigo mesmo, né? E aí o Félix fala, meditar faz buscar o eixo central. Exato, a meditação, a oração são ferramentas muito importantes, pessoal. Galera, excelente, viu? Muito bom. E olha, a gente está chegando aí, falta aí em torno de 15 minutos para a gente concluir a nossa conversa. Eu não queria ir embora sem passar para vocês uma ideia de como seria ou qual é o mundo VUCA que eu quero convidar vocês a conhecer, ou vocês a trazer para si, né? A João está falando ali, eu estou fazendo mesmo, sem informação não podemos ficar. Exato, a gente pode dosar as informações que a gente busca, né? Eu estou dosando as informações que eu estou buscando, eu estou buscando definir as fontes que eu vou buscar essas informações, e mesmo assim tomando cuidado para conferir com outras contrafontes, né? Porque as fontes são feitas de pessoas, e pessoas têm interesses, né? E nesse paradigma da medicina, da economia e da política, sobre o qual nós estamos envolvidos, tem muita gente mais preocupada com o paradigma da política do que da economia e da medicina. Então temos que estar alertas, pessoal, isso é muito bom. Muito bom, pessoal, excelente interação, viu? E para eu encerrando aqui, já dando um foco no encerramento da nossa conversa, eu falei para vocês no início de um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Esse incerto é I, né? Mas no U seria uncertainty, de incertezas, de uncertain, né? Em inglês. Essa sigla VUCA é em inglês. Mas existe um mundo VUCA que eu quero convidar você a abraçar e aprender mais sobre ele, e no e-book que eu preparei tem essa informação lá, que é o seguinte, há um mundo VUCA, pessoal, que começa com uma visão, percebe? Uma visão. Qual é a visão que eu quero construir quando isso tudo passar? Quando isso tudo passar, quem eu quero ser, que equipe eu quero construir, de qual equipe eu quero fazer parte, quem eu quero influenciar positivamente, que mundo eu quero ajudar a construir. Então, criar uma visão de futuro é sensacional. É um exercício daqueles que realmente estão na zona de crescimento, jamais que passou a zona do aprendizado. Bom, dado que essa pandemia é um evento, que mundo eu vou ajudar a construir depois disso? Que ser humano eu vou construir de mim mesmo quando isso tudo acabar? Isso é um processo. A pandemia é um evento, a vida que eu vou viver e quem eu vou me tornar vai ser um processo. Então, visão de visão. Estabeleça uma visão do futuro. Eu sei que está difícil pensar nisso, pessoal, mas é um ensaio sobre o futuro. E você pode usar um aplicativo que todos nós nascemos com ele, que quando a gente vira adulto ele fica meio ocioso, meio inativo, que é o aplicativo da imaginação. Imagine um futuro melhor. Imagine um futuro com base nos aprendizados que estamos tendo aqui agora. Esse é o V. O U, que antes era de incertezas, né, o uncertainty, nós estamos falando de um U de understanding, de entendimento. Procurar entender o mundo do qual a gente faz parte. Vocês deram mostras aqui agora de frases que a Jéssica já coletou, várias aqui, que depois eu vou trabalhar com elas também com vocês, que estão dando a ideia de que a gente está entendendo esse cenário de uma maneira que eu posso transformar isso em algo bom, ainda que ele tenha todos os elementos de algo muito ruim, mas eu posso transformar isso em algo bom. Então esse é um ponto que também vale a pena, esse U de understanding, de entendimento, entender o mundo como ele está, entender como é que está isso no globo, como é que está isso no hemisfério sul, no hemisfério norte, como é que está isso no país, como é que está isso no meu estado, na minha cidade, na minha empresa. Depois o C, que no outro modelo é complexidade, né? Um mundo muito complexo, com muitas variáveis, um C de claridade. Dado que você entendeu o mundo, ou você construiu uma visão de mundo que te é encorajante, que te é encorajadora, e você tem uma visão de futuro, ter claridade das ações que você vai fazer para chegar lá, independente ou a despeito do cenário que está ao seu redor, com mais recurso, menos recurso, com mais possibilidades ou menos possibilidades, com mais tempo ou menos tempo, não importa.
mas você tendo clareza de onde você quer chegar e que ações vai tomar. Aí é o âmbito da estratégia. E por fim, pessoal, a agilidade, né? Agir rápido, entrar em ação rápido, desenvolver comportamentos rápidos, aprender rápido. E com isso a gente consegue construir um mundo, construir um cenário, construir um novo normal que vai se apresentar de uma outra maneira completamente diferente. Então veja, quando eu falo para você de um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é natural que você fique ansioso ou ansiosa, é natural que você fique tenso ou tensa, é natural que fique até um pouco deprimido ou desconfortável. Mas quando eu falo de um mundo VUCA baseado em visão, entendimento, claridade e agilidade, isso talvez te encha de confiança, talvez te encha de encorajamento, talvez te encha de um motivo a mais, além do medo, além da tensão, para vencer esse momento que, de novo, é um evento e te ajudar a se preparar para construir um processo de vida que vai ser muito benéfico lá na frente. Então, pessoal, essas são estratégias que eu acredito serem muito poderosas para que vivamos um mundo pós-crise. Um mundo que vai mudar, que vai trazer novos elementos. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está nessa live aqui agora, vocês vão desenvolver novos hábitos, vão perceber coisas diferentes em você próprio, vão perceber novas possibilidades, vão perceber novas oportunidades e vão se tornar pessoas diferentes. O convite é: assuma o comando dessa autotransformação, aproveitando que a circunstância trouxe esse momento de mais tensão para a gente. Nós temos dois tipos de estresse: aquele que consome nossa energia e faz um mal danado para a emoção e para o corpo, e o estresse que nos encoraja, nos enche de significado e faz a gente avançar, né? Então essa visão de VUCA, de visão, entendimento, clareza e agilidade, é a visão que eu quero deixar com vocês. E de novo, né, agradecer vocês muito por esse momento, foi muito bacana essa interação com vocês, adorei vocês terem feito essas interações todas aí. Quero encorajar você a buscar esse e-book, vai lá, baixa o e-book, se você quiser, entra no meu Instagram, todo mundo tem aí o meu endereço, é @luisbinato, entra lá no direct, faz as perguntas, enfim, eu espero que esse contato esteja aberto e não se feche mais, na medida que a gente tem esse canal aberto e eu estou com vocês para o que vocês precisarem, o Gerson sabe disso, a Fernanda sabe disso, e vamos estar juntos aí por muito tempo, sempre que eu puder ser útil a vocês, ok? Galera, muito obrigado, espero ter respondido todas as perguntas, pelo menos as minhas anotações todas foram respondidas. Estou à disposição de vocês, é isso aí, Fê, dias melhores para sempre, isso está na nossa mão, né? E vamos com tudo, galera, tendo aí uma boa jornada, uma força sempre, vamos com tudo, é o meu lema e quero dividir ele com vocês, ok? Bom, se não tiverem, valeu, galera. Obrigado aí, obrigado mesmo. Todo mundo aí se manifestando, muito bom, obrigado, foi show, parabéns. Legal, pessoal. Também fiquei muito feliz. E isso é um extrato, é um momento que a gente está construindo juntos e que isso nos encha de energia e combustível para construir a vida que queremos ter com os recursos que temos. Muito animada com as velhas e novas formas de repassar conhecimento. É isso aí, Ju. Muito bom. Legal, pessoal. Vamos fazer diferente. Juntos somos mais fortes, é isso aí, galera. Muito bom também, turma. Fiquei feliz e estou à disposição, ok? Bom, com isso vou me despedindo de vocês e claro, né, não vou deixar de convidá-los. Hoje às 20 horas eu faço uma live aí com a turma que me segue aí da comunidade de executivos que eu construí. E se você quiser aparecer, eu vou estar tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, ok? Valeu, pessoal, 20 horas, hein? Hoje à noite, toda segunda-feira, das 20 às 21, eu tô lá fazendo uma live sobre essas coisas que a gente conversou e muito mais. Vamos falar sobre a era da indústria, a era do conhecimento e a era da consciência, ok? Tchau, pessoal. Obrigado, então, e até a próxima, hein? Valeu. Obrigado mesmo. Desligando em 3, 2, 1.